Agora sim, tá gravando. Mas então aí fica essa dica aí de produtividade. Quando vocês estiverem enrolando muito em celular, essas coisas, fica essa dica. Se alguém mais quiser compartilhar, fica à vontade, senão eu vou seguir para os próximos slides. Então, eu senti que o meu sono deu uma melhorada também. Acho que devido à alimentação, que muda bastante, né? Tá Não, com comendo um certeza. pouco da noite, eu acho que dorme um pouco mais leve. Então, eu tenho dormido melhor também. Agora, a questão que você falou de ficar enrolando um pouquinho para levantar, porque na minha cidade é um pouquinho gelado. E daí eu enrolo um pouco para levantar. Aí eu tenho que dar uma policiada nisso. Ah, isso mesmo, Cris. Que bom que você sentiu essa diferença aí na qualidade do sono, né? A alimentação e exercício físico, assim, ajuda mesmo nisso. Conforme vocês forem levando isso adiante, essas mudanças de hábitos, vocês vão sentir cada vez melhor isso. Então, que legal que você sentiu. Fico feliz. E aí, você se policiar mais mesmo nessa questão de levantar aí. Bom, pessoal, mais alguém? Senão eu vou seguir. Bom, vou seguir. Se alguém quiser me interromper aí, fica à vontade. Então, vamos falar agora sobre emagrecimento, né? Na primeira aula eu foquei um pouco mais na questão de mudança de hábito, né? A questão das pílulas mágicas que o pessoal acaba procurando, dos milagres aí que não existem, enfatizei bastante isso. E foquei mais mesmo em vocês pensarem na questão de motivação, de onde buscar motivação para isso, então procurar as razões para vocês quererem esse resultado, né? Então, agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais de alimentação. Então, primeiro, vou falar para vocês o que é o emagrecer, como é esse processo, como acontece um emagrecimento. Então, primeiro, todas as atividades do nosso corpo precisam de energia. Guardem isso para vocês. Então, assim, nós utilizamos energia para tudo, para a respiração, para os batimentos cardíacos, para a pressão arterial, para o sono e no descanso. Então, até quando a gente está dormindo, até quando a gente está descansando, a gente continua gastando energia. Para a nossa digestão e absorção dos alimentos, dos nutrientes, né? Ou seja, todos os nossos processos vitais utilizam energia. Então, para a gente se manter vivo, a gente já está gastando energia. E nós também gastamos energia nas atividades do dia a dia, que seriam as atividades físicas, que basicamente é o exercício físico, mas eu quero explicar para vocês que assim, cada atividade física demanda uma quantidade de energia diferente. Então, por exemplo, vamos supor que eu, Bruna, faço 1 hora de corrida, enquanto vou pegar ali o nome, a Cris, né? A Cris faz 1 hora de caminhada. Então, em 1 hora eu corro 8 quilômetros e a Cris em 1 hora anda 5 quilômetros. A minha atividade vai ser um pouco mais intensa. Então, eu demando um pouquinho mais de energia. Isso quer dizer que não quer dizer que correr é melhor. Quer dizer que meu processo pode ser um pouquinho mais rápido do que o da Cris em questão de intensidade de exercício. Então, entendam que atividade física, quanto mais intensa, mais pode acelerar o processo. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando para vocês saírem correndo e aumentando a intensidade. Só estou explicando mesmo que às vezes a gente se compara, né? Nossa, mas fulano consegue resultado muito mais rápido. Às vezes ele já é muito mais adaptado que você à questão de atividade física, né? Já consegue, aí tem um nível de intermediário avançado. Então, isso muda de exercício para exercício, de pessoa para pessoa. O nosso trabalho. Isso também muda bastante, porque assim, vamos supor, o meu trabalho é totalmente administrativo, podemos dizer. Eu fico mais sentado aqui de frente para o paciente, né? Eu fico mais no computador, eu não fico muito ativo. Agora vamos comparar o meu trabalho com, por exemplo, a vendedora de uma loja de sapato.
Que chega o cliente lá, aí ela sobe no estoque para buscar a numeração, e aí nisso ela está subindo, descendo escada, está em movimento o dia inteiro. Então, as condições de trabalho dela demandam mais energia do que o meu trabalho. Então, é bem provável que ela utilize mais energia do que eu, no caso, né? Mesma coisa para quem, por exemplo, trabalha no sol, no calor. Isso muda um pouco, né? Então, vamos dar o exemplo aí dos motoristas, né? Que estão sempre aí andando, eles estão em contato com o sol, ou até pessoal mesmo que trabalha em ambientes mais quentes, numa cozinha. Então, essas pessoas tendem a transpirar mais e utilizar um pouquinho mais de energia. E as atividades extras também nos fazem gastar energia. O que seriam essas atividades extras? É ir a pé no supermercado. Em vez de eu ir para o meu apartamento usando o elevador, eu vou subir de escada. Ou fazer uma faxina. A gente sabe que faxina demanda bastante energia. Então, assim, o que eu quero falar sobre usar energia? Esse todo, né? Então, seria os processos vitais mais as nossas atividades do dia a dia, dão um total de energia que a gente gasta por dia, né? Além das energias que a gente gasta por dia, nós também ingerimos energia por meio da alimentação. Para ficar um pouco mais fácil de entender, a gente vai denominar essa energia de calorias. Acho que vai ficar um pouco mais fácil. Então, a partir de agora, sempre que eu falar de energia, eu estou falando de calorias. Então, nós gastamos calorias, né? Que foi o que eu já expliquei no slide anterior. E nós ingerimos calorias, que é o que eu já expliquei aí. A ingestão de caloria é por meio dos alimentos e das bebidas, né? No geral aí. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui uma balança para vocês entenderem um pouco mais sobre essa questão de ingestão e gasto, para a gente entender como funciona o emagrecimento. Então, aqui a gente tem uma balança que ela está equilibrada, né? Está aí um equilíbrio entre ingestão e gasto de calorias. Vamos pensar sempre em calorias. Então, assim, ó, se você come a mesma quantidade de calorias do que você gasta no seu dia, né? Aqui ele tem um equilíbrio. E assim, tentem pensar bem que o nosso gasto de energia por dia, ele não é pouco, tá? Por isso que uma pessoa consegue emagrecer mesmo sem o exercício físico. O exercício físico, ele acelera o processo. E claro, além de ajudar na saúde. Mas a nossa ingestão de calorias, ela é muito alta. O nosso gasto de energia, de caloria, é muito alto. Vamos supor, na nutrição a gente faz um cálculo, é claro que esse cálculo é bem complexo, então não dá para eu ensinar aqui para vocês. Mas assim, uma pessoa de mais ou menos 70 quilos, com um metabolismo legal e sedentário, gasta em torno de 1.800 calorias por dia só para sobreviver. Isso fora as condições de trabalho, fora as atividades extras e as atividades físicas, né? Considerando uma pessoa sedentária mesmo, gastaria aí 1.800 calorias para sobreviver. Então, se ela come 1.800 calorias, ela está nessa condição da balança que eu deixei aqui para vocês, nessa primeira balança. Quando a gente está nessas condições, a gente tem a questão de a gente mantém o peso. Então, vamos supor assim, você é uma pessoa que já faz muito tempo que está aí nesse peso e não sai dele. A não ser que você tenha algum problema metabólico, que isso precisa ser investigado, então, né, algum problema mesmo metabólico, que isso pode acontecer, é muito comum. Mas se você não tenha nenhum problema metabólico e você está aí mantendo esse peso, provavelmente o seu gasto de energia e ingestão de energia, eles estão balanceados, né? Então, parem para pensar um pouquinho nisso. Se o seu peso está aí mantendo por uns bons anos e a sua rotina é sempre a mesma, não tem nada de metabolismo prejudicado, você está aí nessas condições, mais ou menos gastando a mesma coisa que você está ingerindo. Aí a gente tem uma outra balança aqui, né? Que a gente está vendo que a ingestão é mais alta do que o gasto de energia. Nessas condições, a pessoa tende a ganhar peso. O que significa isso? Ela está comendo mais do que está gastando. Então, vamos voltar lá na pessoa de 70 quilos que gasta 1.800 calorias por dia. Então, ela está comendo 2.200 calorias. Então, essa balança deu uma variada aí.
Essa condição de ganhar peso nem sempre é uma condição de ganhar gordura. Pensem nisso. Peso não é gordura. Se você ganha 1 quilo, você não necessariamente ganhou 1 quilo de gordura. Você pode ter ganhado 1 quilo de músculo, 1 quilo de água. Então, assim, não pensem em peso como gordura. Eu só estou explicando a questão para vocês. Porque eu estou falando que a gente não só ganha gordura. Porque uma pessoa que quer ganhar massa, né, ficar mais forte, né, o pessoal aí da musculação que quer ficar mais bombado, eles precisam dessa condição. Então, eles precisam comer mais do que eles gastam de energia. E aí a gente tem a última balança. Peraí, deixa eu só liberar mais um pessoal que está entrando. Então, a gente tem aí mais uma balança, a última, né, no caso, que é o que a maioria está buscando aqui, que é a balança do emagrecimento, falando assim. Deixa eu só... Júlio, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bom? Eu já comecei aqui, eu vou pedir, então, amanhã você vê o comecinho da aula, eu vou continuar a partir de agora, mas aí você só desativa o microfone para a gente continuar aqui, por favor. Tá ok, perfeito. Bom, vamos lá. Então, vamos lá, gente, falando da ingestão mesmo, da balança do emagrecimento, né? Então, é exatamente o oposto do ganhar peso. Então, nessa balança aqui, a gente tende... Deu uma travada aqui. Aí, a perder peso. Então, o nosso gasto de energia, ele é maior do que a nossa ingestão. Então, assim, a gente está gastando mais energia do que comendo, né? Falando aí mais de uma forma mais simples. Então, é exatamente isso que vocês precisam começar a prestar atenção. Se vocês estão ganhando peso ou vocês estão mantendo peso, esse balanço de energia não está acontecendo. Como que a gente atinge essa última balança de perder peso? Ou a gente diminui as nossas calorias ingeridas, seria mesmo diminuir a questão de comida, né? Ou a gente aumenta o nosso gasto de energia. Gente, aumentar gasto de energia é basicamente exercício. Por isso que o exercício anda tão junto ali com a alimentação. Porque ele vai acelerar o processo e aumentando esse gasto, vamos supor, você já faz uma alimentação ali saudável, que eu conheço muita gente que já come muito bem e quer emagrecer. Então, assim, às vezes essa pessoa, né, pelos cálculos aqui que eu faço em consultório, essa pessoa nem precisa diminuir essa questão de comida. Mas para ela emagrecer, ela vai precisar gastar mais energia, senão esse processo não acontece. Gente, não existe milagre. Todo emagrecimento acontece assim. Todos os emagrecimentos acontecem assim, a não ser cirurgias plásticas. Aí é outra história. Mas todo mundo que emagrece passou por esse processo. Então, antes da gente pensar em tirar carboidrato, em parar de comer açúcar, em, fazer essas coisas mais radicais, a gente tem que pensar em comer menos e gastar mais. Então, comecem a pensar. O que você precisa? Você precisa dar uma diminuída ali na ingestão de calorias, você acha que você está comendo demais, e eu vou falar bastante sobre isso nessa aula, ou você precisa realmente aumentar o seu gasto de energia? Ambos vão te ajudar nesse processo. Então, pensem nisso, entendam o que é emagrecer. É exatamente isso que eu estou explicando. Então, vamos lá. Falando um pouquinho de alimentos industrializados, né? Eu quero explicar isso para vocês porque eu enfatizei na semana passada que a alimentação tinha que ser o mais natural possível e eu vou mostrar para vocês o motivo disso agora. Então, o que vocês precisam começar a observar nos alimentos industrializados? Eu quero ensinar vocês a avaliarem duas questões aí nos alimentos industrializados, que seriam o rótulo, né, a embalagem de uma forma geral. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês olhem, a mais importante, toda vez agora que vocês pegarem um alimento industrializado, vocês vão procurar a lista de ingredientes, né? Essa lista de ingredientes eu vou explicar para vocês.
No caso aqui, essa lista que está no slide é uma lista de ingredientes de um biscoito recheado, né? Aqui em São Paulo a gente fala bolacha recheada. Então, é um pacotinho de bolacha recheada que todo mundo conhece. Eu vou trazer mais fotos deles. Lembrando que eu não vou citar aqui nome de marca, né? Para falar mal da marca. Então, eu censurei mesmo o nome das marcas para ficar uma questão mais ética, porque a minha intenção não é defamar a indústria, nada disso. Então, assim, ó, o que vocês precisam saber sobre lista de ingredientes? Vocês precisam saber aqui. O primeiro ingrediente da lista, o primeiro aqui, ó, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Gente, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico é farinha de trigo, tá? Todas as farinhas de trigo são enriquecidas com ferro e ácido fólico, porque há um tempo atrás eles perceberam que a população mundial estava com deficiência desses dois nutrientes, ferro e ácido fólico. E a farinha era um alimento que todo mundo consumia. Então, eles enriqueceram esse produto com esses nutrientes para tentar diminuir essa deficiência nutricional. Então, toda vez que vocês olharem farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, não achem que é uma farinha de trigo diferente, é farinha de trigo, tá? O que é essa farinha de trigo? Ela está no primeiro lugar da lista. Então, essa lista, ela é em ordem decrescente. O primeiro ingrediente da lista é o que tem em maior quantidade no produto. E o último é o que tem em menor quantidade. Então, assim, farinha de trigo é o que mais tem. O segundo ingrediente aí é açúcar. O terceiro é xarope de açúcar. Então, assim, tem muito açúcar esse produto, a gente já consegue ver isso. Então, é só para vocês entenderem que essa lista de ingredientes, o que tem maior quantidade é o que vai estar primeiro na lista. E o que tem em menor quantidade é o que vai estar mais por último ali nessa lista de ingredientes. Próxima coisa, ainda sobre a lista de ingredientes. Quanto menor a lista, é melhor, tá? Eu vou explicar um pouquinho isso para vocês também. E os ingredientes precisam ser conhecidos de preferência. Então, de preferência, os nomes que estiverem ali naquela lista precisam ser conhecidos e que você consiga ler. Deixa eu só voltar aqui na questão do biscoito, porque, ó, o que acontece? Aqui, farinha de trigo, beleza, todo mundo conhece. Açúcar, ok. Xarope de açúcar. Não é nada anormal, muita gente não conhece, mas basicamente é um líquido feito de açúcar que eles usam aí para ajudar na questão de textura, no processo e tal. Gordura vegetal, tudo bem. Margarina, tudo bem. Mas vamos lá um pouquinho para os aditivos químicos, né? Então, bicarbonato de amônio, pirofosfato de sódico, bicarbonato de sódio, que todo mundo conhece mais, corantes naturais, né? Então, assim, você vê que, ó, lecitina de soja, umectante, propileno, glicol. Então, são produtos que para mim, é muito comum, porque eu estudei isso. Mas a maioria das pessoas não conhece. Então, não estou falando para vocês que vocês não podem consumir produtos que tenham esses ingredientes, mas eu quero que vocês evitem e reduzam ao máximo. Porque isso aí são compostos químicos que, né, a indústria usa aí para ajudar nesse processo, mas que eles são basicamente, eles não agregam muito à nossa saúde, né? Eles não nutrem, eles praticamente estão ali para cumprirem alguma função industrial mesmo, para dar-lhe uma textura, ajudar nesse processo, mas em questão de saúde, eles não nos acrescentam em nada. Vamos lá, quanto menor a lista, melhor. Os ingredientes precisam ser conhecidos e você deve conseguir ler. Continuando falando sobre rótulos e lista de ingredientes. Aqui é um post que eu fiz no meu Instagram esse ano, lá no comecinho do ano. Quem não me acompanha pode ir lá rolar, que eu escrevi um textinho para explicar isso. Mas vamos lá. Eu falei desse iogurte na semana passada, na aula, né? Eu censurei a marca aqui. Então, vamos lá. Um iogurte de cenoura, mel e laranja. Olha o tamanho dessa lista de ingredientes, né?
gigante. Então, assim, o primeiro ingrediente, o que mais tem no produto, é leite integral. Beleza, leite integral. O segundo, xarope de açúcar. Olha o terceiro ingrediente. É um preparado de cenoura, laranja e mel. Então, às vezes, você fala assim, nossa, eu tô tomando um iogurte de cenoura, mel e laranja. Na verdade, de cenoura, mel e laranja não tem nada. Na verdade, tem, mas é só um pouquinho. Então, ó, o terceiro ingrediente é um preparado de cenoura, laranja e mel. O que vai nesse preparado aí? Então, vai xarope de açúcar, água, cenoura, suco de laranja, mel, amido modificado, açúcar, corante natural e conservador e espessante. Ou seja, tudo isso dá o pouquinho da cenoura, laranja e mel que o produto está prometendo para vocês. Então, muita gente está consumindo esse produto. A intenção da indústria, nesse caso dessa indústria, não é te enganar. A questão mesmo é a gente não saber interpretar e comprar isso como um produto saudável. Porque, assim, eles não estão falando que é saudável. Eles estão falando que o sabor é laranja, cenoura e mel, e realmente é. Eles usam aromatizantes, aromatizante sintético idêntico ao natural. Então, o sabor é disso. Então, eles não estão te enganando. Eu só quero ensinar vocês a escolherem produtos realmente saudáveis e não caírem, assim, não é questão da indústria te enganar, mas que vocês não sejam enganados assim por conta própria. Então, vamos lá, um segundo iogurte, que esse sim é saudável, né? Olha a diferença dessa lista de ingredientes. Esse iogurte é o iogurte ideal para todo mundo comprar. Eu sempre falo, né? A questão da adaptação do paladar é muito difícil. Esses iogurtes, eles são um pouquinho mais azedinhos, né? É natural deles. Mas olha lá, só tem leite e fermento lácteo. Gente, iogurte é isso, tá? Iogurte deve ser isso. Então, a minha sugestão é, em vez de você comprar o iogurte aí da esquerda, compra o iogurte da direita e bata com uma cenoura, um suco de laranja e mel para adoçar. Com certeza vocês vão estar ganhando muito mais em relação à saúde, sendo que esses dois iogurtes eles têm os mesmos preços. Então, assim, poupem a saúde de vocês e comecem a escolher produtos um pouco mais saudáveis. E o ideal é que iogurte, independente de integral ou desnatado, tenha de 2 a 3 ingredientes no máximo. Tem alguns aí que ainda vão ter leite em pó para ajudar na questão de textura que eu já falei para vocês. O ideal é leite e fermento. Iogurte é para ser leite e fermento. O sabor mais docinho a gente atinge depois, batendo com uma fruta, até com um pouquinho de açúcar, mas assim, a gente evita ingerir esses xaropes, né? Esses açúcar invertido, que realmente são os açúcares que a indústria coloca para melhorar a palatabilidade, né? Melhorar o sabor mesmo. Então, o ideal é que sempre vocês comprem iogurtes com 2 ou 3 ingredientes no máximo. Gente, tá claro? Não sei se eu dei uma confundida na minha fala aí. Deu para entender bem? Deu para entender sim, Bruna. Ah, tá ótimo. Então, vamos lá continuar. A próxima coisa que eu preciso que vocês olhem na tabela nutricional de um alimento é a tabela nutricional. Aqui eu trouxe a mesma embalagem, o mesmo produto da lista de ingredientes lá que eu falei para vocês, do biscoito recheado, da bolacha recheada. Eu tampei a marca, mas todo mundo já viu essa embalagem, tenho certeza. E eu não quero falar mal da marca, não. Muito pelo contrário, eu quero mesmo educar vocês a saberem ler um rótulo. Então vamos lá. Muita gente se preocupa primeiro com a tabela nutricional antes de olhar a lista de ingredientes. Eu já falo para vocês, não se preocupem tanto com essa tabela nutricional. Pensem mesmo antes na questão da lista de ingredientes que eu acho mais interessante. Então, o que essa tabela nutricional traz para a gente? Primeira coisa que vocês vão olhar, aqui, ó. Qual é a porção dessa tabela nutricional? Por quê? Se você bate o olho nessa embalagem e vê aqui, ó, valor energético, 139 calorias,
Eu conheço muita gente que chega para mim e acha que comendo esse pacote de bolacha, de biscoito, vai estar consumindo 139 calorias, 20 gramas de carboidrato, 1,9 gramas de proteína, 5,7 gramas de gordura e assim por diante. Mas, gente, ó, isso aqui é uma quantidade por porção. Então, 139 calorias é no total de 3 biscoitos, né? Então, vamos pensar, e eu nem sei quantos biscoitos vem num pacotinho desse. Eu chuto uns 12, mais ou menos. Vamos lá, vamos calcular aí quanto de... Vou pegar a calculadora aqui. Se fossem 12 biscoitos, né? Se fossem 12 biscoitos, se você comer um pacotinho desse inteiro, você vai estar consumindo 556 calorias. Isso eu só vou falar de caloria porque é o que eu já falei para vocês que é o importante no emagrecimento. Então, gente, 556 calorias é muita coisa. É um prato de comida com direito a uma boa porção de arroz, uma boa porção de feijão, uma proteína ali, uma carne, uma salada, legumes, até uma sobremesa, se vocês quiserem. Então, assim, um pacote que vocês trocarem, né? É a mesma coisa que a gente pensar em trocar um pacote de bolacha por um prato de comida. Não preciso nem falar da diferença, mas é só para vocês terem noção de que realmente esses alimentos são bem calóricos, para a gente tomar cuidado em relação a isso. E cuidado! Um pacote de biscoito recheado equivale a 8 pães franceses, né? Então, assim, essa dica, as mães geralmente ficam bastante chocadas, né? Porque dizem, né, que essa questão aí desses biscoitos, as crianças têm mais tendência a comer, né? Aquele paladar infantil que a gente fala. Não gosto desse termo, mas a gente acaba utilizando aí, paladar infantil. Então, mamães, cuidado com os filhos de vocês comendo 8 pãezinhos, tá? Cuidado, é muita coisa, é só pra gente, pra ter essa coisa mesmo do choque, né? Daquela, meu Deus, não é possível, porque um pacote de bolacha equivale a mais ou menos 8 pães. Então, cuidado em relação a isso, que às vezes isso pode estar te prejudicando seu emagrecimento, ou até aí prejudicando a saúde do seu filho, fazendo seu filho ganhar peso. Às vezes a gente não sabe o que está acontecendo e é simplesmente o pacotinho de bolacha que ele está consumindo ali. Então vamos falar sobre os industrializados saudáveis, né? Que eu vejo muita gente comprar os industrializados saudáveis. Calma, gente. Eu quero mesmo ajudar vocês a melhorarem, tá? Eu identifiquei alguns erros, né, desde o desafio passado lá, que eu falei que eu fiz com o pessoal de 7 dias, e quero mesmo ajudar a vocês a não se enganarem mais. Então, a gente tem aqui esse biscoitinho aí, né, que eu censurei a marca de novo, mas basicamente é um biscoito, uma bolacha que todo mundo acho que já ouviu falar, sabor mel e cacau. Tá escrito aqui que é fonte de vitamina C, feito para a sua manhã e contém 3 tipos de cereais, né? Então vamos lá. Olha o tamanho dessa lista de ingredientes, começando por aí. Eu nem preciso falar que isso não é um produto saudável. A gente não pode considerar um produto saudável, né? Então, a lista de ingredientes é muito grande, tem um monte de aditivo químico que realmente não é interessante, mas vamos lá para a parte mais importante dessa questão. A gente tem aqui a tabela nutricional, que eu já expliquei para vocês. A porção continua a mesma do biscoito recheado, né? Então, são 3 unidades de biscoito, que 3 unidades dessa bolachinha aqui é igual a 141 calorias. Então, assim, lembra da bolacha recheada? Qual que era a caloria da bolacha, de 3 unidades da bolacha recheada? 139 calorias. Ou seja, você comendo 3 bolachas dessas, você vai estar consumindo mais calorias do que comer 3 bolachas da recheada. Então, muito cuidado para não serem enganados. Isso não é um produto saudável.
Não vale a pena a gente trocar um biscoito mais gostoso por esse, não vale a pena, tá? A questão mesmo é tirar o industrializado e substituir por uma coisa realmente mais saudável. Então, comecem a tomar cuidado, comecem a prestar mais atenção nos produtos que vocês estão comprando, porque não vale a pena a troca. Então, né, grifei aqui. As mesmas 3 unidades fornecem mais calorias do que a bolacha recheada. Mais um produto, né? Esse é clássico. Esse todo mundo leva para trabalhar, para comer no lanche. Esse é um clássico. Quanto de pessoa que chega para mim comendo isso, né? Vamos lá. A mesma questão, né? Então, são 3 biscoitos. Lembrando que esse pacote, para quem conhece esse produto, eles vêm com 3 fileirinhas, com 3 bolachinhas cada um, ou seja, dentro de um pacotinho desse vem 9 bolachinhas. 3 biscoitos seria uma fileirinha daquela só, né? Nem você comeu o pacote inteiro. 3 biscoitos está oferecendo pra gente aí 117 calorias. Vale a pena, gente? Não vale a pena. Não vale porque é muito perto da bolacha recheada. É um produto realmente muito calórico. 117 calorias, tranquilamente assim, uma banana, por exemplo. Uma banana deve ter 117 calorias, até um pouco mais, mas não tem nem comparação eu falar que uma banana é melhor do que comer um produto desse, né? Então, assim, cuidado com esses produtos que a gente chama e que a gente acha que é saudável. Mais um. Agora, os docinhos, né? Então, aqui a gente tem uma paçoquinha zero, ela é 0% açúcar, zero mesmo, não tem açúcar. E uma paçoquinha normal, né? Que é essa da direita aí. Olha a diferença, gente. A mesma gramagem. As duas têm 20 gramas e a zero tem 100 calorias e a normal tem 103 calorias. É trocar 6 por meia dúzia, literalmente. Porque assim, aí depois, o que eu fico brava é que o pessoal chega pra mim e fala assim: ai, coisa saudável é ruim. Por que é ruim? Porque na verdade você está consumindo um produto que você acha que é saudável, mas não é saudável. Comida saudável não é ruim. A gente tem que entender isso. A gente também tem que entender que não é porque é um produto normal, tradicional, que tem açúcar, que tem bastante carboidrato, que tem gordura, que não seja um produto saudável. É um produto saudável e eu até afirmo para vocês, o produto da direita é mais saudável do que o da esquerda. E aí tem pessoal que se confunde muito, né? E acha que compra da esquerda está fazendo uma opção melhor. Esses produtos, eles são realmente interessantes no caso de pessoas diabéticas, né? Então, eles foram feitos para essas dietas um pouco mais restritas, né? Para algumas patologias ou alguma dieta mesmo, enfim. Por algum motivo a pessoa não possa comer açúcar. Mas se você é saudável e gosta de paçoca, por favor, não comprem a zero. Compre a paçoca normal. Ah, esse é polêmico. Esse eu gosto bastante, né? Vamos lá. Primeiro, né? As blogueiras aí adoram falar sobre esse produtinho. Quem não conhece, esse produto é um chá que vende nessa caixinha. Essa caixinha tem 60 sachêzinhos. Esse chá é um chá que promete desinchar, né? Eu não vou falar o nome dele, mas já falei. Quem já conhece sabe. Então, é um chá que promete desinchar e as blogueiras aí do Instagram, enfim, elas divulgam muito esse chá. Primeiro, as blogueiras que divulgam isso, elas já são desinchadas, vamos dizer, né? São blogueiras que ganham para divulgar esse produto e elas trabalham com imagem. Então, assim, elas realmente estão divulgando para você comprar, mas eu quero que vocês entendam que esse produto não vai fazer nenhum milagre para você. Então, esse produto tem 60 sachês e eles recomendam que a gente ingira 2 sachês por dia. Então, seriam 2 xícaras por dia, né? Ou seja, uma caixinha dessa vai durar praticamente 30 dias. Praticamente não, 30 dias. Se você seguir aí os 2 sachês por dia, 30 dias. Mas, gente, olha o preço disso.
R$ 89,90. Um produto que é basicamente chá, né? Então, olha os ingredientes desse chá. É um chá misto de várias ervas, né? Várias ervas, todas naturais, né? Com esse preço de R$ 89,90. É um produto ruim? Não é um produto ruim. A gente pode ver aí que ele não tem nada demais, né? Todos os ingredientes a gente conhece, todos os ingredientes são realmente naturais. Mas é um produto que vale a pena? Não, não vale a pena. Não vale a pena vocês gastarem R$ 89,90. Gente, eu não deixo isso como lição de casa, porque a gente está numa época que eu não tenho que incentivar vocês a ficarem saindo de casa para ir no mercado para comprarem. Mas se vocês quiserem, se vocês já tomaram esse produto, ou se vocês querem sentir o resultado desse produto, lembrando que esse produto não vai fazer nada sozinho se você não tiver uma boa alimentação e uma boa rotina de exercício físico, que é o caso das blogueiras. Às vezes esse produto funciona para elas porque elas estão realmente disciplinadas na alimentação, no exercício. Então, assim, não estou falando que ele não funciona, estou falando que ele não vai agir sozinho. Então, assim, se você quiser fazer o Bru, teste... Oi? deixa eu fazer é meio que uma pergunta. Essa proposta dele desinchar não vem pelo fato de consumir, tipo, o líquido e não em si, tipo, do chá mesmo? Só o fato de estar consumindo mais líquido, sabe? Por exemplo, pessoas que não têm costume de beber água ou coisas assim, e daí eles têm essa proposta de, tipo, você toma o chá. E aí o chá vai fazer você desinchar, mas na verdade não seria só porque você está tomando mais líquido? Então, pode ser, depende do seu ponto de vista. Na verdade, as blogueiras não te vendem isso. Eu sigo bastante blogueira porque eu gosto de estar por dentro aí do que elas falam, porque a gente precisa aí tomar um pouco de cuidado, né? Porque o pessoal não sabe filtrar o que vale a pena, o que não vale a pena. Mas assim, elas não te vendem isso. Eu nem sei se a intenção do produto é essa. Essa marca Desinchar aí, eles têm bastante produto bom na questão de suplementos alimentares, então talvez a intenção deles seja exatamente essa, mas o que eu quero falar aqui para vocês é para vocês não caírem na besteira de acreditarem que esse produto desincha. Mas mesmo vamos supor que o produto seja mesmo para você aumentar a ingestão de líquido. Mesmo assim, não vale a pena, né? Porque mesmo assim que você não tenha o costume de beber água, como eu estava falando, para você fazer o teste de comprar esse mix aí de chá. Gente, eu garanto para vocês, cada chá desse, vocês não vão pagar mais do que R$ 5 em 100 gramas desse chá, num saquinho da erva em si. Se você comprar um saquinho de cada, você vai gastar aí em torno de R$ 40. Gente, para tomar 2 xícaras por dia, esses R$ 40 que vocês vão gastar de chá, que é a mesma mistura de chá desse produto, vocês vão tomar chá, nossa, por um ano, tranquilamente. Porque esses chás são ervas secas, que não estragam, pode ser até a erva fresca, né? Quem tem em casa, alecrim, hortelã, né? O pessoal geralmente tem em casa. Mas assim, se você for comprar de erva fresca, erva seca, no caso, nossa, vai durar mais de ano. Para tomar 2 xícaras por dia, mais de ano, com certeza. Então, assim, a questão não vale a pena, independente do intuito da indústria. Mas a questão que eu queria mesmo falar do Desincha aí é a questão da venda das blogueiras mesmo. Fer, eu respondi sua pergunta? Na verdade, não era uma pergunta, era mais uma colocação do fato de você ter falado que ele não diz. Meio que, tipo assim, ele não vale a pena para desinchar. E daí, tipo, é meio que essa questão. Tipo, a gente não precisaria comprar ele para desinchar, sendo que a gente pode usar outras medidas que não gastam dinheiro. Exatamente. Economizem esse dinheiro e comprem frutas. Por favor. Vamos lá para o próximo produto. Gente, se alguém quiser me interromper, faz igual a Fer, tá? Faz de aula e é para isso mesmo, para vocês tirarem essas dúvidas. Então, não vale a pena por questão de custo. Mas lembrando que não é um produto ruim. E outra, se para você for viável comprar um produto desse, tudo bem, é um produto mais prático, né? Às vezes você não tem tempo de fazer um chá na sua casa. Você simplesmente precisa ali colocar um sachêzinho na água quente, para você é mais fácil? Tudo bem, não estou falando que é um produto ruim, mas ao meu ponto de vista, eu acho que não vale a pena o investimento.
Então vamos lá, né? Já falei um pouquinho de alimentos industrializados desde a aula passada. Então eu quero explicar para vocês que independente se o produto for saudável ou não, o industrializado for saudável ou não, porque assim, existem sim os produtos industrializados saudáveis, tá? Que hoje eu já quero que vocês entendam que seriam basicamente os produtos com a lista de ingredientes mais enxutas e que o teor de calorias não se comparem com não seja tão alto a ponto de um produto, tipo uma bolacha recheada, ser igual de uma bolacha integral. Bruna, Oi, eu tenho dúvida em relação à granola. Você pode me orientar? oriento. Vamos lá falar da granola então, que eu nem trouxe o exemplo dela aqui, mas eu esqueci, na verdade era para eu ter colocado. A granola, a gente tem muitas opções boas no mercado. Eu não vou citar nome de marca, até porque agora eu acho que eu nem tenho em mente, assim. Mas a gente tem que tomar cuidado com as granolas, que o segundo ingrediente é açúcar. A gente deve evitar esse tipo de granola. O ideal seria a gente tentar fazer essa granola em casa. É muito fácil fazer e fica tão gostosa quanto. Então, assim, adoçar mesmo com mel, um melado de cana ou até o próprio açúcar, mas a gente fazendo em casa. Então, assim, coloca mesmo lá no Google, granola caseira. Ou até dá para fazer até com um adoçante aí, o adoçante líquido no caso, né? Se você gostar do sabor. Mas tem que tomar cuidado porque realmente aqui em Campinas, propriamente dita, é muito raro eu achar uma granola realmente que compense. E quando eu acho uma granola boa, ela é muito cara. Uma granola realmente saudável, o preço dela é bem elevado. Que eu vou dar um exemplo, lembrei agora. A Mãe Terra é uma marca que é uma boa marca de granola, mas o produto é bem caro, assim, 200 gramas de granola você vai pagar mais ou menos uns R$ 20. Então acho que não compensa muito. Mas tomar cuidado quando o segundo ingrediente é açúcar. Bru, Espera aí, pessoal. Cris, eu respondi, você? Respondeu, obrigada. Imagina. Pode falar, Fer. falando sobre a granola, há um tempo atrás eu comprava uma que ela vinha escrito que era sem açúcar. E realmente na lista de ingredientes ela estava sem açúcar. E ela não era cara. Eu pagava nela, assim, num pacote, acho que de... Não sei se era de 100 ou se era de 200 gramas, mais ou menos R$ 8. Ah, E bacana. ela vinha com a granola e um mix de castanha junto. E, se eu não me engano, ela era da marca Jasmine. Mas eu não tenho certeza. Depois eu vou procurar e eu mando lá no grupo. Isso, Daí, manda lá no grupo de sugestão. então tá bom. Tinha até uma outra marca em Campinas, uma das gringas. Não sei se tem ainda. Pessoal. Ah, tá. Pronto, foi. Ah, deixa eu só falar de granola. Apareceu o nominho dela aqui, eu preciso divulgar, né? A Giovana Gatti, aqui do grupo, ela tem uma marca e ela produz granolas. E, gente, comprem dela. Realmente conheço o trabalho dela. Depois divulga lá realmente seu trabalho no grupo. Sinta-se à vontade para isso, mas realmente são produtos legais. Ela trabalha com produtos à base de cacau, né? Se ela quiser explicar um pouquinho, depois ela explica lá no grupo, mas ela faz chocolate, realmente os produtos eu ainda não conheço, infelizmente, mas né, conhecendo a Gi do jeito que eu conheço, eu sei que vale a pena, então aproveitem lá que tem essa opção. E ela entrega aí para a região de Campinas, se você precisar. Então chamem ela lá. Depois eu explico lá no grupo, então. Perfeito, Gi, explica lá. Então vamos lá, voltando a falar, né? Independente se o produto industrializado é saudável ou não, eles nunca vão ser iguais esses produtos aqui. Esqueçam, né? Esses produtos eles sempre vão ser superior aos da esquerda, os da direita superior aos da esquerda. Por quê? Esses produtos, eles chegam desse jeito da natureza. Então, a natureza, eles já entregam um produto pronto para a gente comer. Esses produtos são ricos em nutrientes, carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais e água, eu acabei esquecendo. E esses produtos, gente, têm poucas calorias. Pensando em emagrecimento, por isso que eu enfatizo tanto a questão da alimentação natural. Se a gente tiver uma alimentação, por exemplo, à base só de vegetais, que claro,
Isso é um pouco mais avançado, né? Não é todo mundo que consegue isso. Mas você não precisa nem se preocupar com quantidade de alimentos, porque a caloria desses produtos são muito baixas. Então, se atentem nisso. Alimentação natural é o segredo para o emagrecimento, assim. É o que a gente vai poder realmente comer um pouco mais, sem se preocupar tanto aí com a questão das calorias. Claro que não vale fruta com leite condensado, tá bom? Por favor. Então, falando dos alimentos utilizados, mesmo os saudáveis, eles são enriquecidos de vitaminas e minerais. Então, assim, o processo da indústria, ele muitas vezes, a gente perde nutriente aí. Então, mesmo esses produtos mais saudáveis, eles precisam ser enriquecidos. Então, por exemplo, aquele primeira bolacha lá que eu mostrei, a saudável, né, que era de mel e cacau, estava escrito lá que ela era fonte de vitamina C, mas essa vitamina C é uma vitamina C adicionada, não é natural do produto. Então, ela é enriquecida. São produtos que, teoricamente, eles têm mais calorias e muitas vezes eles têm calorias vazias. O que são calorias vazias? São calorias que, assim, aumentam muito o nosso consumo de caloria, mas não fornecem nutrientes para o nosso organismo. Então, são calorias que não nutrem. Sabe aquela caloria que só deixa a gente cheio, mas daqui meia hora a gente está com fome de novo? Isso é caloria vazia, não nutriu o nosso corpo. Agora, mais uma imagem. Gente, isso aqui é alimentação natural, essa da direita. Ó, de um lado a gente tem um fast food com direito a lanche, batata, refri e sorvete. Isso tudo tem 1.200 calorias. E do lado direito a gente tem um prato de salada com frango grelhado, uma porção de arroz, uma porção de feijão, um misto quente com presunto e queijo, um ovo, um iogurte grego, metade de um mamão, uma porção de proteína, isso aqui é um suplemento para quem conhece, uma bacia de pipoca e ainda de brinde aí tem um sorvetinho de sobremesa. Gente, essas duas coisas têm absolutamente a mesma coisa, a mesma quantidade de calorias. Então, assim, cuidado com as calorias vazias que vocês estão consumindo. Essas calorias são realmente vazias comparada a essas calorias que são calorias nutritivas. Vocês conseguem entender que esses alimentos da direita, a gente consumiria 1.200 calorias, dificilmente a gente consegue comer esse volume de comida em uma só refeição. Isso aqui é quase comida para um dia inteiro. Vamos colocar aí café da manhã, lanche da manhã e almoço, pelo menos. Né? E sendo que desse lado a gente faz praticamente um almoço, né? E o restante é aí que a gente ganha peso, porque a gente não enxerga essas calorias que a gente está consumindo. Então, olhem a diferença, o quanto que você comeria, se você melhorasse a qualidade dessa alimentação, o quanto de volume você comeria em troca desse fast food aí. É aquela questão mesmo do que quem fala que para emagrecer precisa passar fome, não sabe o que está falando, porque não precisa passar fome. Você come muito bem se você quiser emagrecer, mas tem que escolher os alimentos certos. Isso não significa que esses produtos do fast food é ruim, que não pode, que vai te engordar. Não significa isso. O que significa é que esses produtos da direita, eles devem ser a sua rotina. E os produtos da esquerda, eles devem ser uma exceção. Então, é mais para quando bater aquela vontade, um final de semana, né? Que a gente realmente deve se liberar um pouco mais. Mas lembrar que é sempre esses alimentos precisam ser exceções e não regra. A regra é sempre o da direita. Gente, até aqui, alguma dica? Vocês têm alguma dúvida, quer dizer? Vocês têm alguma dúvida em relação a industrializados que eu posso ajudar vocês? Bruna, desse que você colocou, né, que seria a rotina, tem esse iogurte grego, é uma opção ou entra dentro daqueles industrializados não saudáveis? É uma opção, sim.
Esses produtos, o iogurte grego, alguns são adoçados e alguns não. Mas dá uma olhadinha, porque tem uns que são adoçados com açúcar e outros são adoçados com adoçante. Aí vai mesmo da sua opção aí, do que você prefere. Se ainda for, sei lá, 3, 4, 5 ingredientes, tá ótimo. O que eu não quero é realmente aquela lista gigante que você não consiga nem saber o que você está comendo. Mas 5, 4 ingredientes ainda é uma boa opção. Pode consumir sim, eles são bem gostosos. Sim, obrigada. Por nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, vou seguir. Falando aí, então, dos diários alimentares que eu recebi, né? Eu levantei aí os principais erros de vocês. Como eu já disse no começo da aula, são erros comuns de todo mundo, então acho que vai agregar todo mundo ouvir um pouquinho, né? Então, vamos lá para os principais erros e eu vou explicar um pouquinho deles para vocês. Um dos erros, né, é consumir alimentos açucarados sozinhos. Vou falar um pouquinho sobre isso. Pão mais carnes processadas, vou falar também. Comer frutas sozinhas, né, sem nenhum acompanhamento, só pegar, por exemplo, a banana e consumir a banana sozinha, ou a maçã, enfim. Comer só fruta sem nenhum tipo de acompanhamento. Os biscoitos industrializados durante o dia. Isso aqui eu já falei, então já vou explicar para vocês. É basicamente vocês tomarem cuidado com a questão de aquele lanchinho, seu biscoitinho lá, que a gente muitas vezes viu que a maioria não é saudável, como parece. Então, cuidado aí em trocar realmente uma refeição, né? Tipo uma fruta, uma granola, um iogurte, por um pacotinho de biscoito, que às vezes a gente pode estar se prejudicando em nosso processo de emagrecimento. Os fast food e as calorias vazias, eu também já falei sobre isso, então cuidado com essas calorias vazias. Essas calorias vazias, elas tendem a nos encher muito, a gente ficar muito cheio na hora, mas daqui meia hora a gente vai ter fome, porque o nosso corpo realmente não foi nutrido, não supriu aquela demanda de nutrientes que a gente precisa. Então, esse erro é muito importante, gente, é muito comum e eu preciso que vocês tomem cuidado com isso, porque assim, não existe um processo bacana se a gente não tiver organização e planejamento. Então, eu vejo que as pessoas não têm horário para comer, né? Então, não tem horário, não tem organização, chega na hora de comer, não sabe o que comer, porque não deixou organizado, não pensou antes, não tem em casa, não fez compra. Então, é realmente organização. Então, algumas dicas que eu tenho para dar para você. Se você tem uma rotina muito louca e é impossível para você deixar organizado, já fazer uma compra, a minha dica que eu tenho é, por exemplo, assim, vamos supor, vou dar um exemplo de uma rotina de um policial, de uma policial militar, né? Que trabalha aí na loucura, que está sempre na rua e não tem horário mesmo para parar, não tem como ter horário para comer. Para essas pessoas, eu indico comer quando sentir fome. Mas essa questão do comer quando sentir fome, ela é muito válida. Se vocês continuarem me acompanhando depois desse desafio, vocês vão ver que uma hora que a gente começa a evoluir, uma hora a gente chega nisso. O ideal é que a gente sempre coma quando tem fome, mas precisa ter cuidado, porque a gente tem que saber identificar a fome e identificar quando a gente está saciado. Então, essa questão do comer quando tem fome não é para qualquer um, porque vamos supor, eu espero o sinal do meu corpo falar assim, estou com fome, preciso comer. E aí eu vou comer, vamos supor que eu sinta a fome primeira vez no dia às 3 horas da tarde. Eu falo assim, bom, agora eu tô com fome, eu vou comer. E aí eu não consigo identificar a hora que eu realmente estou saciada. E aí nisso eu vou comer, vou comer, vou comer. Então, toma cuidado, né? Isso aí é mais que uma questão de quem tem uma rotina muito bagunçada, mas quem tiver essa rotina me chama que eu ajude, né? De uma forma mais particular assim. Porque eu não posso generalizar isso, porque não é todo mundo que consegue fazer esse tipo de alimentação para ter um resultado legal. Muita gente se atrapalha com isso. Isso aí é uma pessoa que já está num processo mais um pouquinho avançado. Aí.
Refrigerantes, vou falar um pouquinho. Cerveja, vou falar um pouquinho também. E pão com manteiga ou margarina, que eu também vou falar um pouquinho. Então, bora lá. Falar um pouquinho do consumo de carboidrato isolado. O que seria carboidrato isolado? Seria basicamente quando nós consumimos frutas ou alimentos ricos em carboidratos, sem acompanhamento de outros alimentos. Por exemplo, quando a gente come bolo, quando a gente come pão, biscoitos, bolachas, torradas, frutas, sozinhos. Então a gente vai lá, deu fome, eu vou lá e pego o biscoito, pego bolacha, eu como só uma fruta, como já falei no exemplo da banana, da maçã. Por que que isso não é legal? Por que que isso é um erro? O nosso organismo, quando ele sente fome, quando a gente precisa de energia, que ele sinaliza para a gente, olha, eu estou precisando comer, preciso de energia. O que o nosso corpo quer é carboidrato, porque carboidrato é a nossa principal fonte de energia rápida. Carboidrato entra no nosso organismo e ele é rapidamente absorvido. Então, assim, se a gente está com muita fome, o nosso corpo quer carboidrato. Tentam entender essa parte metabólica comigo. Me interrompam se vocês não entenderem. Então, vamos lá. Estou com muita fome. Então, entendam que seu corpo está pedindo energia e a forma mais fácil dele ter energia é por meio dos carboidratos. Esse carboidrato entrando na sua corrente sanguínea, né, entrando no seu organismo, ele vai ser absorvido muito rápido, porque seu corpo está precisando. Então, assim, ele já vai utilizar. Então, assim, estou precisando de energia, entrou carboidrato, ele já usa. E nessa absorção muito rápida, a fome volta mais rapidamente. Por quê? Porque ele usou rápido e agora ele não tem mais nada ali no estoque. Ele não está mais digerindo nada. A absorção foi muito rápida e aí a fome volta logo. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter na questão de consumir carboidrato isoladamente, né? Só o carboidrato em si. O ideal é sempre conciliar, peraí que o rostinho aqui tá na frente. O ideal é sempre conciliar o consumo desses alimentos com o consumo de proteínas, gorduras ou fibras. Proteínas, gorduras e fibras, eles têm absorção lenta, né? Então, por isso que eu sempre falo para o pessoal comer. Come uma fruta com uma fibra, ou, sei lá, deixa para você consumir, eu vou falar um pouquinho disso, mas deixa para você consumir aquela sobremesa, aquele docinho, depois da refeição, como uma sobremesa mesmo. E não come no final da tarde, quando você está com fome, vai lá e come um bombom, por exemplo. Então, vamos lá, as dicas para isso. Consumir sobremesas e alimentos doces, sempre após as principais refeições, então almoço e jantar. Por quê? Dessa forma, você vai absorver esse carboidrato junto com os outros nutrientes. Então, assim, você acabou de comer um prato de comida com arroz, feijão, carne, né? Que tem outros nutrientes, né? As gorduras, as proteínas que são absorvidas de forma um pouco mais lenta. Você consumindo esse chocolatinho depois do seu almoço, ele vai ser absorvido ali junto com aqueles outros nutrientes e não sozinho. Então, essa fome vai voltar mais tardiamente. Ela tende a voltar um pouquinho mais tarde do que realmente você almoçar. Aí você dá um tempo até seu corpo já precisar de mais energia. E aí depois você come esse doce isolado. Você come 3 horas da tarde o doce na hora que já te bateu a fome. O carboidrato vai ser consumido rápido e logo você já vai sentir fome. Então, a dica aí é para você comer esses docinhos como uma sobremesa depois do almoço, depois do jantar. E as frutas sempre com alguma fibra, algumas opções. Chia, linhaça, aveia, gergelim, tem aí algumas outras que são mais sofisticadas um pouquinho e bem bacanas, que é o caso do psyllium, né? Mas é basicamente chia, linhaça, aveia, gergelim já supre aí as fibras aí que a gente encontra com mais facilidade no mercado. Ou com alimentos proteicos, como os ovos, os iogurtes e as castanhas. Então, assim,
usa uma fruta, uma banana para fazer uma panqueca com ovo ali, ou você come essa fruta com iogurte, com castanhas, que são alimentos mais proteicos, e eles diminuem aí a velocidade dessa absorção para essa fome demorar um pouquinho mais para voltar. Gente, deu para entender essa parte do carboidrato sozinho? Deu sim. Então tá bom. Se alguém tiver dúvida depois, pode me chamar no privado, no particular aqui, eu tento explicar um pouco melhor. Próximo erro é das carnes processadas. Essa imagem era para vir de surpresa, mas o efeito não foi. Mas tudo bem. Carnes processadas, né? Eu vi que muita gente durante a semana aí, né? Durante a semana acaba consumindo bastante carne processada. O que são as carnes processadas? São as carnes que são industrializadas. As salsichas, as linguiças, os presuntos, os salames, o peito de peru. Já vou avisar vocês, peito de peru não é saudável. Trocar presunto por peito de peru é trocar 6 por meia dúzia. Vamos tirar isso da cabeça, peito de peru não é saudável. Então, a gente ainda tem os nuggets, né? Também são carnes processadas. Então, os bacons, alguns também entram como carne processada, então a gente também tem que tomar cuidado. Os bacons que não são processados, eles são produzidos artesanalmente, mas a gente não tem muito acesso aqui, né? Em cidades grandes, é mais quem mora em interior mesmo. Então, assim, as carnes processadas, elas devem ser exceções. Igual o fast food, elas devem ser exceções. Então, assim, cuidado com essas linguiças, com essas salsichas durante a semana. Isso pode estar te prejudicando de uma forma geral. Por quê? São alimentos ricos em sódio, que devem ser controlados já pensando em saúde. Antes do emagrecimento, a gente tem que pensar que muito sódio, não é legal para a saúde de uma forma geral, não só pensando em emagrecimento. A carne processada rosada, essas carnes que têm essa coloração rosa, né? As linguiças, as salsichas, alguns bacons, né? Como eu disse que não são todos. Os presuntos, os salames, o peito de peru. Essa cor rosada se dá por conta de nitratos. Nitratos são um componente químico que são adicionados nesse processo, que eles ajudam na conservação desses produtos. E esses nitratos são produtos que comprovadamente são carcinogênicos, ou seja, a longo prazo causam câncer. Então a gente precisa parar de consumir esses produtos com muita frequência, tá? Esses produtos realmente não são legais para mulheres, principalmente. Tem muitos casos de câncer de... agora não vou lembrar se é útero, enfim, eu falo para vocês depois. Mas para a mulher, principalmente, não é muito legal. Então, entendam que essas carnes processadas realmente não são uma boa opção e elas devem ser exceções. Não tem problema consumir, claro, mas é mais para deixar para um final de semana, para uma ocasião especial, para um churrasco, para um happy hour aí. Então, falando em emagrecimento, são produtos altamente calóricos, né? Então, eles são preparados com gorduras, eles são adicionados de gorduras. Então, as linguiças, por exemplo, né? Elas são adicionadas de toucinhos, né? Os nuggets têm banha no processo. Então, isso realmente aumenta aí a quantidade de caloria e prejudica o nosso emagrecimento. E não são, como a maioria das pessoas pensam, boas opções de proteínas, tá? As carnes não processadas, o frango, a carne, né, a carne suína, a carne bovina, de uma forma, elas são sim boas opções de proteínas. Mas o nugget, por exemplo, não se iguala a um filé de frango, porque o nugget, além de ele ser muito calórico, o quesito de proteína dele é muito baixo, o teor de proteína é muito baixo. Então, às vezes, as pessoas trocam aí uma carne por um desses processados, achando que vão estar consumindo a mesma quantidade de proteínas e não vão estar. Eles são baixos em proteínas. Então, assim, voltando a falar, eles não são proibidos, né, de forma nenhuma, mas eles devem sim ser uma exceção. Próximo. Ô, Bru, Oi.
Eu tenho uma dúvida com relação à carne processada. É que eu também não como carne, né? Sim. Vira e mexe, quando eu tô com vontade de, por exemplo, comer cachorro-quente, alguma coisa assim, eu compro aquela salsicha enlatada vegetal. Ela é muito ruim ou você não enxerga nada de tão ruim com relação a essas coisas assim, derivados de soja que sejam industrializados? Tá, vamos lá falando. Primeiro que é assim, eu também não como carne, né? Como vocês já sabem, mas o que eu tenho observado é que esses produtos que imitam a carne de origem vegetal, eles ainda são um desafio para a indústria. Então, assim, a indústria já conseguiu mais ou menos igualar para a gente a questão de sabor, de paladar. Então, quando der à vontade, não tem problema mesmo você comer esses produtos, porque é questão de paladar, né? É questão de prazer mesmo. Mas é um desafio para a indústria fazer esses produtos serem uma boa opção saudável. Eu ainda não achei um que eu fale, bom, esse vale a pena. Então, assim, os hambúrgueres, né? Agora é uma tendência, cada dia mais vai surgir aí as marcas imitando os produtos vegetais. Mas não tem muito segredo, Mari. Tem que tomar mesmo bastante cuidado e fazer a mesma regrinha do pessoal que come carne, é a gente levar isso como uma exceção mesmo, e não como uma regra, não consumir sempre, consumir às vezes, Evitar, né? evitar. Tá bom, obrigada. Imagina, acho que para um futuro próximo aí, talvez a gente tenha melhores opções, mas por enquanto tá um pouco difícil, né? Sim. Mas vamos torcer que uma hora chega lá. Então, falando agora de refrigerantes e álcool, né? As bebidas alcoólicas. Então, os refrigerantes e as bebidas alcoólicas, elas devem ser exceções também, né? Mas valem algumas dicas. Então, primeiro, com as bebidas alcoólicas, eu sugiro você sempre comerem juntos. Não fiquem enchendo a cara sem comer nada. Por quê? A gente evita essa absorção rápida dos carboidratos, por exemplo, no caso das cervejas, né? Tem bastante carboidrato aí, dos vinhos, né, enfim. A gente evita essa absorção rápida dos carboidratos, que eu já expliquei que a fome volta um pouco rápido. E você consumindo junto ajuda aí na questão da saciedade. Então, você vai ficar mais saciado mais rápido, se você comer e beber ao mesmo tempo. E tentar sempre intercalar água com a bebida. Vamos supor no caso da cerveja. Não sei se vocês sabem, mas a cerveja ela é diurética. Não sei se eu já falei isso. Porque eu falo isso para tanta gente que eu nem sei se eu já falei para vocês. Mas a cerveja é diurética. Por isso que vocês ficam indo no banheiro toda hora quando bebem a cerveja, né? Porque ela é diurética. Então, você consumindo aí, intercalando cerveja com um pouquinho de água, você evita essa desidratação. E a questão do refrigerante, né? Então, assim, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é tentar não consumir, né? Se alguém falar para alguém que a Nutri-Bruna, Maia, indicou refrigerante zero, eu vou falar que vocês estão mentindo, porque eu não estou indicando refrigerante zero. Mas eu sei que para algumas pessoas é realmente muito, muito, muito difícil tirar o refrigerante. E a gente tem essas opções do zero. Então, assim, esse zero, ele não é saudável, não é uma opção saudável, né? Mas, ou não tem calorias, ou essas opções são menos calóricas. Vou dar o exemplo da Coca-Cola. Gente, eu indico Coca-Cola para quem não consegue tirar a Coca-Cola zero, para quem não consegue parar de beber Coca-Cola. Porque eu não sei que milagre foi esse que a indústria Coca-Cola fez, que ela conseguiu que uma latinha de Coca-Cola, uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros, zero, não tenha nada de calorias. Ou seja, você consumindo uma latinha de Coca Zero, você não está consumindo nem calorias, nem carboidratos, nem gordura, nem proteína, nem nada. Você está bebendo um líquido que não vai te fazer nenhuma diferença em questão de metabolismo. Você não vai metabolizar aquilo porque você não vai estar consumindo calorias. Então, assim, é uma opção pensando em emagrecimento, mas é bom evitar. Cuidado com os refrigerantes zeros, porque eu sei que a Coca é realmente zero, então, se você quiser a opção, assim, para eu já te falar, o que não tem caloria, já fala Coca-Cola. Mas o caso, por exemplo, da Fanta,
da Sprite, do Guaraná Zero, eu sei que eles já não são zero tudo. Então, assim, eles vão ser menos calóricos, sim, mas eles ainda vão ter um pouquinho. Então, não confundam achando que todo refrigerante zero Bruna, é zero. Oi. então, por exemplo, vamos supor que eu tô na exceção comendo o meu McDonald's. Então, entre pegar aquele suco Del Valle ou pegar uma Coca Zero, o que você indicaria que seria melhor? Coca Zero, com certeza. Primeiro que esses sucos Del Valle, né? Enfim, esses sucos não são sucos, eles são mais açucaricorantes, né? Tem pouquíssima questão de fruta. Se fosse a questão mesmo de você falar um suco natural ou uma Coca Zero, eu indicaria um suco natural. Mas entre as opções do Mac, que eu sei que não tem suco natural, é realmente Del Valle, vai na Coca Zero, porque você vai estar consumindo menos calorias. Obrigada. Foi nada. Mas, ô Bruna, Oi. nesse caso, entre o refri zero e o suco, caso eu não tomo refri, no caso eu tomaria o quê? Água, né? Água. No caso do McDonald's, água. Mas assim, se você. Não, assim, você até pode consumir o Del Valle em si, mas considerando que vai entrar aí com bastante caloria. Tá? Mas assim, gente, também tomar cuidado na questão que eu falei, optar sempre pelo suco natural em vez do refrigerante zero. Tomar cuidado com quantidade, tá? Porque assim, eu sou muito mais adepta a você comer uma, duas laranjas do que consumir um copo de suco de laranja que tem 6 laranjas espremidas. Que a questão da caloria ali ainda vai estar ali. Se você comer a fruta, você vai estar consumindo as fibras ali. O suco já não vai ter as fibras da fruta. Então, cuidado também com essa questão de suco natural, porque também não é liberado assim para emagrecimento. É uma opção. A Bruna. Oi. Vai falar alguma coisa? Não, termina, quero sair. Ah, Tá mudo? não tô ouvindo. Pode falar. Acho que era a filhinha dela que ia falar alguma coisa. Mas vamos lá, continuar. Ô, Bru, eu tenho uma dúvida também. Pode falar. Tem agora aqueles refrigerantes orgânicos, né? Não sei se você já viu aquela marca Wiwi. Já vi. Então, eu não tomo refrigerante faz uns 7 anos. Então, tipo, foi uma opção, assim, que eu achei. Quando eu achei, eu fiquei fascinada. Que eu falei, gente, eu consigo chegar muito próximo do que é, por exemplo, o Guaraná Antártica. É legal? Não é legal? É legal, é mais legal que um refrigerante, porque realmente ele tem ingredientes melhores. Mas lembrando que ele tem açúcar, mas com certeza entre a Coca normal e o refrigerante orgânico, vai o refrigerante orgânico. Legal. Eles são bacanas, sim. Bru, eu tenho uma pergunta também. Pode falar. Você fez referência ao Mac, né? No caso, por exemplo, eu não vou muito no Mac, eu geralmente vou no BK. E eu também não consumo refrigerante, eu não tomo. Eu geralmente opto pelo chá. Você tem alguma coisa a dizer daquele chá que eles oferecem? Você sabe me dizer a marca do chá, não? É Lipton. Ai, agora eu não vou saber te responder. Mas dá uma olhadinha, eles dão na latinha ou é na máquina? Não, é na máquina. Tá, então chega a olhar no supermercado, ou pesquisa aí na internet, a composição desse chá, se ele é zero, porque tem muitos chás que são zero, que aí entra igual a Coca-Cola zero que eu falei para vocês. Mas tem muitos que eu até prefiro a questão do refrigerante normal, porque é realmente mais gostoso, mas assim, às vezes não vale a pena. Mas dá uma olhada. Pode falar. Eu acho que ele não é zero, porque eu já comprei no mercado fui atrás no mercado para comprar e no mercado só vende a opção zero. Entendeu? E não é o mesmo gosto do da máquina. Tá. Então, mesmo sendo a mesma marca e o mesmo sabor. Entendi. Então provavelmente não deve ser zero mesmo. A não ser que, às vezes, essas indústrias aí fazem parceria com a marca, por exemplo, essa indústria do chá fez parceria com o BK
E às vezes eles mudam um pouquinho a composição para melhorar o paladar mesmo, mas às vezes nem é adicionado de açúcar. Então, pode tomar, mas é aquela coisa, evita aquele refil grátis, aquele refil que você fica toda hora enchendo e tomando. Toma um copo só, que acho que vai ser legal. Continuando, então. Próximo erro. Próximo erro. O pão com manteiga ou pão com margarina. Vamos lá. Margarina. Se alguém ainda consome margarina, essa slide é para você. Então vamos lá. Margarina é gordura trans, tá, gente? Quem ainda consome margarina, esse é um dos produtos que eu não tenho como falar bem dele. Ele não tem nada de legal, nada mesmo. Então, se hoje você consome margarina, eu sugiro você, a partir de amanhã, não comer mais margarina e trocar por uma manteiga, por um requeijão, enfim, realmente substituir essa margarina. Esse realmente vale a pena excluir da alimentação. A margarina não tem nada de leite, o que explica o custo baixo, né? Então, assim, esqueçam a margarina. Por que o preço dela é tão diferente da manteiga, né? Muita gente acha que os produtos são teoricamente parecidos, mas a margarina não tem leite, é gordura vegetal hidrogenada, que é o que a gente chama de gordura trans. Então, assim, o que é caro é leite. O leite é caro, por isso a manteiga tem um valor elevado comparado à margarina. Então, assim, por favor, não comam mais margarina, tá? A questão do pão com margarina realmente não quero mais que vocês consumam. Agora, falando de manteiga, pão com manteiga, ok, manteiga é realmente bacana, não tem problema consumir, mas o que eu quero? Complemente essa refeição. Parem de comer pão com manteiga e café com açúcar. Comam alguma coisa mais nutritiva. Deixa essa refeição mais nutritiva. Um pão com manteiga nada mais vai ser do que carboidrato e gordura. Ele não vai trazer muito mais que isso. Então, complementa mesmo. Põe um ovo, um requeijão, um queijo, toma um suco, coloca uma fibra, come alguma fruta junto. Aumenta essa refeição, deixa ela mais nutritiva. Vamos parar de fazer o básico e tentar sempre melhorar aí a conteúdo dos nossos nutrientes. Bom, oi, pode falar, Gi. A mussarela pode? Pode. Ou ela também é ruim? Pode sim, entra como queijo, não tem problema. Tá bom, obrigada. Imagina. Alguma dúvida até aqui? Já estamos finalizando. Questão da pergunta aí da Gi dos queijos, não precisam mais. Hoje a gente já mudou aquela coisa do queijo branco, é mais saudável, né? Não precisam mais pensar nisso. O queijo branco, a única coisa que ele tem a menos é menos gordura, porque quanto mais amarelinho, mais gordura. Mas não quer dizer que o queijo mais amarelinho é ruim. E nem que o queijo branquinho é melhor. Então podem consumir o queijo que for. Menos o cheddar, que eu não sei se vocês sabem que cheddar não é queijo, é um molho de queijo. Bruna, Oi? não, só para complementar, é porque realmente eu achei que eu tava errando em comer a mussarela. Porque todo mundo fala, né? Mussarela não é nutritivo. E aí agora você falando, eu falei, bom, errar não errei então, né? Não, Steph, você não errou. Realmente, as pessoas falam, né? Ai, come um queijo branco, sempre o queijo branco. Não, a diferença é que a mussarela ela vai ter um pouquinho mais de gordura. Mas gordura de maneira nenhuma é ruim. Então pode consumir tranquilo aí que tá fazendo certo sim. Então vamos lá, gente. Valeu. Imagina. Para o resumo dessa aula, então. Então, nessa aula, vocês aprenderam sobre o conceito de emagrecimento pensando em calorias. Vocês aprenderam um pouquinho a ler rótulos, pensando em lista de ingredientes e tabela nutricional. E hoje vocês sabem escolher melhor os alimentos. Vocês aprenderam que nem tudo que parece ser saudável é realmente saudável. Aprenderam também que tudo pode,
mais que alguma coisa. Algumas coisas são exceções. Eu defendo essa nutrição realmente que tudo pode, menos a margarina. Margarina não vou voltar atrás mesmo. Assim, tudo pode, mas algumas coisas realmente são exceções. A gente precisa entender isso. E agora, vocês sabem reformular a alimentação pensando nos erros da semana anterior, os erros que eu acabei de falar. Então, se você ainda está cometendo esses erros, dá uma olhadinha nessa aula, olha de novo, assiste de novo, para você tentar melhorar essa questão aí da sua alimentação. E vamos então para as metas da semana, né? Como eu disse que eu ia deixar metas amanhã, então eu vou disponibilizar o link dessa aula para vocês assistirem de novo, ou para quem não assistiu. E eu também vou mandar aquele resuminho da semana para vocês terem aí, né? Um resuminho em forma de imagem. Nossa, travou aqui. Em forma de imagem para vocês terem acesso aí mais fácil. Então vamos lá. Meta da semana. Então, sigam com a alimentação mais natural possível e cuidem na escolha dos industrializados, de acordo com o que eu ensinei para vocês. Corrigem o que ainda não está legal. Então, assim, o que vocês falharam semana passada, tenta corrigir essa semana. Então, vamos lá pensando nas metas realistas, né? Pensem nas metas realistas para vocês começarem a corrigir o que realmente não deu certo, que vocês precisam melhorar. Aumentem o gasto de calorias com exercícios e atividades extras, otimizando o emagrecimento. Outra opção se seu gasto de calorias já está ok, olha, Bruna, já faço atividade física e ainda não consigo emagrecer, vamos reduzir um pouquinho das calorias ingeridas, então. Então, assim, promovam esse balanço de energia que otimiza o emagrecimento, que é gastar mais e comer menos. Ou você começa a gastar mais, ou você começa a comer menos. Então, tentem aí aumentar isso para a gente ter esse resultado próprio do emagrecimento. Sigam com o consumo adequado de água e sigam tentando dormir melhor. Eu sei que tá frio, tá realmente difícil de beber água. Eu confesso que eu também não estou bebendo água como eu deveria, mas tentem bater os 2 litros por dia, ou pelo menos tentem ficar pelo menos com aquele xixi mais clarinho, que não deixa a desidratação. Então, tomem cuidado com a questão da água, porque o que eu não quero é que vocês percam peso em água. Tá? Porque é muito fácil a gente perder, desidratar. Então, assim, às vezes você sobe na balança, você tá 1 quilo, você tá com 1 quilo a menos, 1,5 quilo a menos. E aí, na hora que a gente vai fazer uma avaliação física, você não perdeu nada de gordura, você simplesmente perdeu água. Isso deixa as pessoas muito tristes. Então, assim, cuidado, porque água pesa e o nosso corpo é muito água. Então, cuidado para não ter esse emagrecimento falso e realmente depois se sentir frustrado e ganhar esse peso muito rápido. Porque se vocês querem perder peso por perder peso, é só a gente parar de beber água aí, ficar aí no sol, correndo aí de blusa de frio, que a gente vai desidratar e vai perder peso. O que eu quero realmente é que vocês otimizem o máximo dessa perda de peso em gordura, e não em água ou em músculo. E, gente, tirem as metas do papel. Eu recebi mensagem de pessoal que não acha que não foi muito bacana na semana passada. Enfim, que não gostou. Eu achei que era o pessoal que tinha mandado aqui no grupo, mas não é não. Pessoal que realmente ficou chateado, que não conseguiu seguir as metas que tinha estipulado. Então, assim, tirem as metas do papel. Pensem sempre nas metas realistas, então não tentem mesmo ser radicais. Tentem pensar um pouquinho melhor essa semana, né? O que vocês podem ir além e vocês realmente precisam voltar lá do começo para fazer perfeito. Mas pense nessas metas realistas e, gente, não tem segredo. Se a gente tem um objetivo, a gente precisa levantar da cama e fazer o que tem que ser feito. Não tem segredo, não tem como eu falar para vocês ficarem adiando isso, porque para essa semana, no final da semana, a gente vai ter passado aí os 15 dias desse desafio. E se vocês não fizerem nada nesses 15 dias, o resultado não depende só de mim. Eu estou passando tudo que vocês precisam fazer aqui, mas isso vai depender só de vocês. Então, tirem as metas do papel, por favor. E lembrando que, se vocês fizerem 1% todos os dias, no final do ano,
vocês vão ter feito 365%. Então é bastante coisa. E lembrem sempre do que eu falei na última aula, de vocês reconhecerem as pequenas conquistas. Às vezes vocês não fizeram 100% em um dia, mas 1% já é válido. E obrigada. Vou fechar aqui essa aula para eu ver o rostinho de vocês. Tudo bem que vocês são super tímidos, né? Vocês não gostam muito de me olhar, não. Mas vamos lá. Deixei aí meu CRN para quem, né, não sabe, né? É bom sempre deixar para alguém que tenha dúvida. E meu Instagram é @NutriBrunaMaia. Para quem ainda não me segue lá, que eu posto bastante coisa legal que ajuda aí vocês no dia a dia. Gente, alguma dúvida para hoje? Acho que não, né? Tá todo mundo quietinho. Não, nenhuma. Que ótimo, então. Então é isso. Então, alguém ia falar, será? Eu Pode falar, Carol. queria tirar uma dúvida. Eu usava margarina para uso culinário, para fazer pão e bolo. Tá. Melhor seria então usar manteiga ou óleo? O que seria melhor para substituir? Se for questão de 1 colher de sopa, 2 colheres de sopa, não tem problema você usar margarina, porque para uma receita, por exemplo, de pão, né, que você vai usar, sei lá, 300, 400 gramas de farinha, 1 colher de sopa de margarina não vai fazer muita diferença. Mas se for questão de 1 xícara, 1 xícara e meia, aí eu sugiro mesmo você trocar pela manteiga ou por algum outro óleo aí vegetal. Tá, obrigada. Por nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Ô, Bruna, Oi, Jana. não sei se tem muito a ver com a aula de hoje, mas assim, consumo de açúcar. Por exemplo, no café, a minha mãe costuma fazer com açúcar, Tá. né? Por causa do meu pai e tal. E assim, seria substituir por outro tipo de açúcar, como açúcar mascavo? Seria bom? Tá, vamos lá falar do café com açúcar. O que acontece? O café com açúcar, ele não vai ser prejudicial para o emagrecimento se você consumir, por exemplo, no café da manhã. Mas, para aquelas pessoas que gostam mesmo de tomar café o dia inteiro, às vezes, 5 xicrinhas de açúcar, de café com açúcar no dia pode prejudicar. Agora, 1 xícara no café da manhã realmente não vai te prejudicar. Lembrando que açúcar é açúcar, independente de qual açúcar seja. Açúcar nunca vai deixar de ser açúcar. Então, o açúcar mascavo, ele tem o mesmo efeito no nosso organismo do que o açúcar branco. O que vai mudar é que o açúcar mascavo, ele é menos processado e ele vai ter um pouquinho mais de nutriente. Então, ele é sim uma melhor opção, pensando em saúde, mas não pensando em emagrecimento. O ideal é sempre a gente tentar reduzir esse açúcar. Pode até optar por um adoçante, por enquanto, até você adaptar o seu paladar, mas eu sempre brigo aí pela mudança, adaptação de paladar. A gente tem que adaptar o nosso paladar a não depender do sabor doce. Porque quem aí gosta de estudar, por exemplo, essa questão de café, gente, quem gosta de café com muito açúcar não gosta do sabor do café, vocês gostam do sabor do açúcar, porque o café é muito forte, né? A gente tem sabores ali para sentir. Então, tentem começar a adaptar o paladar de vocês. Vai reduzindo esse açúcar, depois troca por um adoçante, vai tirando mesmo aos poucos até vocês conseguirem ficar sem. Mas 1 xicrinha de café com açúcar por dia não vai te fazer mal. Agora, 5 vai. Entendi. Obrigada. Imagina. Gente, eu falo muito, mas eu gosto de deixar bem explicadinho. Ô, Bru, Oi, Fer, pode falar. Falando ainda sobre o açúcar, eu sinto muita essa dificuldade. Eu já tentei introduzir o adoçante, só que eu não gosto do gosto que ele deixa no que eu estiver colocando ele. Eu já testei vários e eu realmente não gosto. Eu prefiro o açúcar. E aí eu queria saber sobre o açúcar demerara, que é o que eu tenho comprado aqui em casa. Se ele seria uma opção melhor, assim. Já que você falou, que é tudo igual, mas seria uma melhor opção, talvez? Sim, é uma melhor opção pensando em nutriente, né? Lembrando que
vamos lá, para os processos do açúcar, né? De onde eu estou tirando que o açúcar mascavo é mais nutritivo que o branco. Então, o açúcar veio lá da cana de açúcar. Então, a gente pega aquela cana, a gente tira o melado de cana, que é um líquido. Desse melado, a gente faz, né? Vai processando e ele vira o primeiro açúcar que ele vira em termos de açúcar, né? Falando em açúcar, é o açúcar mascavo. Só que ele ainda tem um gosto bastante residual da cana, então tem gente que não gosta. O açúcar demerara, ele já é o próximo passo desse açúcar, ele é o próximo processo que esse açúcar passa, então ele tem mais nutrientes, né? Mas, então, o pessoal geralmente opta pelo demerara, pelo sabor não residual, mas o mascavo seria mais interessante. Mas não tem problema fazer um bolo aí com açúcar demerara, é realmente nutritivo. Eu não tô falando para vocês que vocês não precisam comer açúcar, não pode comer açúcar, de jeito nenhum. É questão mesmo de adaptar o paladar e tomar cuidado com o excesso desse açúcar, que aí pode prejudicar o emagrecimento. Bru, eu tenho uma dúvida. Não que eu consuma esse produto, mas eu já vi no mercado o açúcar light e eu nunca entendi. Ele é bom, ele é ruim? O açúcar light, eu não indicaria ninguém comprar não, porque assim, o light ele seria reduzido, tudo que é light tem 25% menos alguma coisa. Não necessariamente calorias, não necessariamente açúcar, não necessariamente gordura, é um dos três. Eu não lembro agora qual que é do açúcar light, mas o que eu imagino é que ele seja um pouquinho reduzido em calorias. O que eles devem fazer é pegar 1 quilo de açúcar e misturar com um pouquinho de adoçante, que já tem menos caloria. E aí deixa um produto no total um pouco menos calórico. Mas ele não é muito legal, não. Eu não gosto muito de usar, não. Bru, Oi. e o açúcar orgânico? Porque aqui em casa é assim, a gente usa 3 tipos de açúcar. O meu pai gosta do açúcar normal, eu uso o demerara e a minha mãe usa esse orgânico. O orgânico dela, eu sinto que quando eu tento adoçar alguma coisa, ele, tipo assim, não adoça. Ele, tipo, tira por exemplo, se é um suco de maracujá, ele tira o amargo, mas ele não dá aquele gosto docinho, sabe? Esse açúcar orgânico é um açúcar cristal, né? Sim. Tá. Então, essa questão do adoçar mesmo, a questão do açúcar cristal adoçar menos é normal, porque ele é um pouco mais grosso, então ele dilui um pouco mais lentamente. Mas não é por ser orgânico que ele não adoça, não, é por ser cristal mesmo. Então, o ideal é que você mexa um pouco mais, porque às vezes ele tá lá no fundinho do copo de suco. Mas o açúcar orgânico, ele é uma boa opção, pensando em alimento orgânico de uma forma geral, assim. Então, a plantação daquela cana era uma cana orgânica, então não tinha uso de agrotóxico, é um produto realmente com menos compostos químicos, pensando em plantação. Mas essa questão do não adoçar não é por ser orgânico, é por ser açúcar cristal. E daí, nesse caso, então, levando em consideração o orgânico, você ainda acha que o mascavo é melhor do que o orgânico? Ah, se fosse um mascavo orgânico, melhor ainda. Nesse Entendi. caso, usa o demerara orgânico, é uma opção. Ah, tá bom, então. Tá. Eu vou procurar no mercado da próxima vez. Isso. Obrigada, Bruno. Imagina. Rapidinho, Bruno. O arroz integral, fazer a substituição pelo arroz tradicional, tem alguma mudança ou você acha que não? Tem sim. Eu falo que não é obrigatório, porque assim, ele é mais interessante, porque o açúcar integral, gente, olha lá, já tô ficando louca já. O arroz integral, ele tem mais fibras porque ele usa mais da parte do grão do arroz. Então assim, o arroz branco, ele é basicamente o meinho do grão mesmo. Então eles tiram todas as outras capas. O arroz integral, ele já é um pouco mais do grão integral. Então ele vai ter um pouquinho da casca do grão. Então por isso que ele é mais durinho. Ele é mais durinho porque ele tem as outras camadas do arroz. Então, você consumindo o arroz integral, você vai estar consumindo mais fibras e vai dar mais saciedade. Mas tem gente que não gosta. Então, se você não gosta,
não precisa comer. Mas se você gosta, é uma opção boa você trocar aí o arroz branco pelo integral, sim. Ah, tá ok. Obrigada. Tá bom? Por nada. Gente, Lu, acho eu que tenho outra dúvida. pode falar, Gi. É, eu recentemente o médico proibiu que eu tomasse café de manhã, então eu acabei substituindo por suco de laranja. Então todos os dias, basicamente, eu tomo um copo de suco de laranja. Mas eu já ouvi que faz mal, que tem muita caloria, alguma coisa assim, é verdade? Não, não é. Ele tem sim as calorias, mas assim, imagina, gente, é suco de laranja, não tem problema. Eu acho até melhor, eu acho até mais saudável o suco de laranja do que o próprio café. Mas não tenha medo de beber seu suquinho de manhã, continua bebendo sem medo, tá? A intenção mesmo é aquela coisa que eu falei, como ele perde um pouquinho das fibras, porque você não está consumindo ali a polpa, né, a fibra, de uma forma geral, evita tomar esse suco sozinho, só beber esse suco. Tenta sempre comer com alguma coisa, com alguma proteína, alguma gordura, que aí não tem problema não. Maravilha, obrigada. Foi nada. Bru, eu posso falar um negócio sobre essa questão do suco de laranja? Na verdade, é mais uma dica sobre essa questão de não fazer mal. A última vez que eu fui no dentista, o meu dentista falou assim que toda vez que a gente for tomar suco de laranja, ou que seja muito cítrico assim, o ideal é que a gente tome com um canudinho, para que ele não pegue no nosso dente, porque pode coisar o esmalte e prejudicar o dente. Assim, pensando em tomar sempre, sabe? Tipo, todo dia. É uma boa dica, Fer. Inclusive, eu dou essa mesma dica para o café. Quem aí já fez clareamento dental, o café, a Coca-Cola, enfim, eles têm aí uma questão desse escuro, né? Que pode prejudicar aí no clareamento. E aí você tomar esse café com a Coca-Cola de canudo, você evita que esse produto chegue no seu dente e atrapalhe aí seu processo. Gente, se alguém tiver mais alguma dúvida, fala, então a gente pode finalizar agora. Olha, eu tento fazer essa aula mais rápido, mas que bom que vocês estão interagindo. Então, se vocês estão aí, a gente começou a aula com 15, 16 pessoas, agora está com 13, então tá ótimo. Mais alguma dúvida? Senão a gente finaliza. Amanhã eu posto a aula, então, e coloco o resumo lá. Mas, gente, vamos lá, hein? Tirar essas metas do papel, hein? Quero ver todo mundo tendo resultado. Vamos fazer. Chega de preguiça, é hora agora de correr atrás. Que pode ter certeza, se vocês começarem hoje, daqui a um ano vocês vão ter agradecido ter começado hoje. O processo ele não vai ser tão rápido, mas no final vale bastante a pena. Então, acho que é isso, né? Vou me despedir aqui de vocês, então. Então, uma boa noite para todo mundo. Uma boa semana. Muito obrigada aí por vocês terem me aguentado aí por esse tempinho. E até na semana que vem. E qualquer dúvida eu falo, gente. Pode me mandar mensagem. Eu estou à disposição para responder, tanto no grupo quanto no particular. Pode me chamar, fiquem à vontade. E até mais, então. Um abraço para todo mundo. Boa noite, tchau, tchau. Obrigada, Bru. Boa noite. Tchau, Boa Bru. noite. Tchau. Tchau, Bru. Obrigada. E eu mandei o negócio lá no grupo da granola. E eu mandei as informações da tabela e dos ingredientes. Aí você podia ver e falar se é uma boa opção ou não. Eu falo, pra pode gente. deixar. Vou dar uma olhadinha lá e eu falo. Tá, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.